Bom dia, Marcos. Prazer estar aqui com vocês na 95 FM, Rádio Rural. Tive muitos bons momentos em Caicó. Aliás, todos os momentos que tenho lembrança de Caicó são bons momentos. É uma terra abençoada. Gosto muito daí. Tenho muitos amigos, através do Sebrae, onde ministrei vários cursos em Caicó, principalmente o Empretec, e aí fiz grandes e bons amigos aí em Caicó e na região, Currais Novos, Parelhas, Jardim de Seridó, onde meu pai nasceu, ou seja, meu sangue é seridoense, né? E me mudei aqui para os Estados Unidos, aproximadamente 4 anos e meio, vai fazer 5 anos. Era um sonho meu e da minha família, da minha esposa. A gente já tinha esse desejo há muito tempo. E chegou uma hora que foi conveniente, e aí arrumamos as trouxas e viemos embora. E estamos vivendo uma experiência maravilhosa aqui, cara. Assim, cada dia que passa, estamos mais felizes. A minha filha está totalmente integrada à cultura americana. Ela já tem 4 anos e meio estudando aqui, a metade da vida dela. Então, as amizades dela já é com amigas americanas. Então, ela está integrada à cultura muito mais do que eu e minha esposa, porque a gente já vem com essa cultura sedimentada. Mas estamos muito felizes aqui. Estamos empreendendo. Esse foi toda a minha vida. Eu fiz isso. Nunca tive um salário. Eu sempre empreendi para me sustentar. Em Natal, a vida toda onde vivi. E a mesma coisa aconteceu quando cheguei aqui. Assim, nós compramos uma casa de férias aqui em 2014, antes de mudar, porque a gente só mudou para cá no final de 2015. E com essa casa de férias que a gente adquiriu aqui, e outras de outros amigos, inclusive aí de Natal, a grande maioria, que compraram casa aqui em Orlando para alugar como casa de férias, viabilizou a abertura de um negócio aqui nosso, que foi a administração de casas de férias. Então, tenho muitos amigos aí de Natal que têm casas aqui e que precisavam de uma empresa, de um contato de confiança para administrar o seu bem, o seu imóvel aqui. E se mostrou ser um investimento muito bom, um investimento acima da média aqui dos americanos, porque a rentabilidade anual aqui, quando você fala que o americano tem uma rentabilidade aqui anual de 4,5%, eles já acham excelente, né? É uma economia estabilizada, há mais de 20 anos, sem inflação nenhuma, então são ganhos efetivamente reais. Então viabilizamos essa empresa de administradora de casa de férias e, consequentemente, a pessoa que viaja hoje, e isso está cada vez aumentando mais, está se quebrando o paradigma que se só pode viajar para um lugar para ficar em um hotel, né? Porque essa experiência de ficar numa casa é muito bacana, Marcos, porque quando você vem, inclusive, com mais de uma família, e eu comprei uma casa de férias por ter vivido essa experiência, né? Eu e mais 2 amigos, nossas famílias, alugamos uma casa e viemos passar aqui, vim trazer minha filha para conhecer a Disney. E foi maravilhoso, porque ficamos aqui juntos numa mesma casa, então a gente saía de manhã, fazia um churrasco à noite, fazia um jantar à noite, então as crianças se integravam muito mais nessa casa, e aí a gente ficou com muita vontade de ter essa casa para voltar aqui várias vezes, acabamos comprando, e hoje virou o meu negócio. Em Orlando não tem transporte público aqui, não, quer dizer, não tem um bom transporte público, porque a maioria das pessoas aqui tem carro. É muito fácil e barato adquirir carro aqui, carros bons. Aqui tem uma combinação perfeita, meu amigo, para quem gosta de carro, porque é carro bom, preço barato, estrada boa e gasolina barata. É uma combinação excelente para se ter carro aqui. E como Orlando e a Flórida quase inteira é em cima de um pântano, a gente também não tem aqui o metrô, né? Metrô. Então, são poucas as opções de transporte público. Então, todo mundo que aluga carro, que aluga casa, precisa alugar carro. E aí abri a minha segunda empresa diante dessa oportunidade de negócio. Então hoje eu tenho uma administradora de casa de férias e tenho uma locadora de carros. Esse é meu negócio aqui e trabalho part-time porque eu apliquei um visto em cima da minha... Eu sou engenheiro civil de formação, tenho pós-graduação em administração e apliquei o meu visto aqui em cima dessas habilidades. Então hoje eu trabalho também na construtora BWB, é uma construtora seríssima, uma empresa muito bacana que constrói aqui, tem muitas obras de vários tipos, obras comerciais e residenciais. Eu trabalho part-time aí nessa empresa, na construtora BWB. Então nós temos aqui uma vida intensa, né? Mas uma vida muito boa e tranquila.
chegando agora no que você me perguntou, né? Mas Então, eu só queria, antes da gente entrar nessa questão da pandemia, entender mais um pois pouco, não. por exemplo, desse seu ramo. Porque Sim. quem mais procura, por exemplo, as casas de férias para alugar? São brasileiros que vão visitar os Estados Unidos ou são pessoas que já moram, por exemplo, aí onde você reside? Excelente pergunta, Marcos. Sabe por que essa pergunta é boa e importante? Porque alguns amigos meus que têm esse desejo de comprar casa aqui, né, e ligou para mim e disse, Anderson, eu vou comprar uma casa aí e essa crise aqui no Brasil tão grande e tal, mas assim, a gente felizmente não depende do mercado brasileiro. 85% das locações são feitas para americanos. E desses 85%, um grande percentual aqui mesmo da Flórida, quase a metade, na verdade. Então, a gente é totalmente dependente do mercado americano. É o próprio americano do norte que vive o problema do frio, e aqui na Flórida, enquanto os caras estão lá em cima passando frio e neve, aqui a gente está morrendo de calor. Então, eles são apaixonados pelo calor da Flórida. Então, quem lota a nossa casa aqui é o próprio americano. Então, E então para quem quer, por exemplo, investir, é um excelente negócio. é um excelente negócio, sem dúvida nenhuma. É um negócio e um lazer, né? Porque a maioria dessas pessoas que tem casa aqui, eu diria quase que 100%, são pessoas que compraram casa aqui. Por quê? Porque elas utilizam a casa um período do ano. Tem proprietário que vem passar aqui uma semana, tem proprietário que vem passar um mês por ano aqui. E quando ele não está ocupando a casa está alugada, né? E eles, a casa aqui você pode comprar mesmo sendo brasileiro e não depende de visto nenhum, nem de ter green card, nem nada. Você pode comprar uma casa aqui e financiar essa casa. Então, a grande maioria das casas elas são compradas e financiadas. É preciso dar uma entrada de 30%, varia aí entre 30% a 35%, e você financia a casa e o próprio aluguel paga essa casa. A minha casa, por exemplo, que eu comprei em 2014, já está sendo alugada há mais de 5 anos e nós compramos financiado, demos 30% de entrada. Eu digo nós porque eu tenho um sócio nesse negócio. Inclusive acontece isso também, né? Já teve irmãos que compraram a casa aqui, amigos que compraram a casa aqui, também acontece isso. Então, a gente comprou essa casa e nesses 5 anos a gente nunca pagou uma prestação da casa. Ela se paga desde o primeiro mês de locação. É um bom negócio. Agora, com certeza, a pergunta que as pessoas se fazem agora é caro comprar uma casa? Olha, Marcos, eu tenho casas aqui que varia do condomínio, varia de localização e varia do tamanho da casa. No meu hall de casas que eu tenho aqui para alugar, na minha empresa, que é a Partiu Orlando, nós temos casas de 2 até 6 quartos. Casas que comportam de 6 até 18 pessoas. Então, isso aí pode variar. Vamos falar da casa média, uma casa aqui de 5 quartos, por exemplo, que é da grande maioria das pessoas que tem casa comigo aqui, são as casas de 5 quartos. É uma casa hoje que está variando aí em torno de $380 mil. Então, com 30% disso, você já consegue comprar uma casa aqui. Então, com $100 mil, você consegue comprar uma casa aqui. Esse mercado conseguiu ser impactado pela pandemia do coronavírus? De frente, de frente. Então, nós estamos sendo atingidos de frente por essa pandemia, porque nós temos também pesquisas aqui muito interessantes e, para você ter uma ideia, a primeira pergunta, a número 1 das pessoas que entram em contato conosco para alugar a casa, a pergunta é essa: qual é a distância da casa para a Disney? Essa pergunta mais feita, né? Então, o nosso negócio só vai realmente voltar ao normal quando a Disney reabrir. Eu estou falando da Disney, estou falando também da Universal, que são parques importantes aqui, e o SeaWorld. Então, são 3 empresas, SeaWorld, a Universal e a Disney, que tem parques temáticos. Tem mais de 14 parques em Orlando, se eu não me engano, hoje são 16 parques que a gente tem aqui. Então, a gente depende da abertura desse parque. Então, nós, inclusive, somos proibidos pelo governo da Flórida de fazer locações na casa até o dia 30 de maio. Começou em abril, então o mês de abril e o mês de maio nós não podemos fazer locação da casa. Mas os bancos que financiam as casas aqui, eles deram aí 3 meses para os proprietários poder ficar sem pagar essa prestação e jogou essas 3 prestações para o final do financiamento, que pode ser em até 30 anos. A maioria das casas financiadas aqui são em 30 anos. Então, a gente está passando por esse momento agora. Agora, o governador da Flórida, na última segunda-feira, agora dia 4 de maio, começou a primeira etapa de reabertura das empresas, das lojas, etc. Inclusive, os shoppings foram abertos agora segunda-feira.
Então, a gente vai ter uma primeira etapa, uma segunda etapa e uma terceira etapa. A segunda etapa vai começar por volta de 18 de maio, e eu acredito que em junho nós estejamos assim muito perto da normalidade. Estamos dependendo ainda só da abertura dos parques, mas a Disney, agora, antes de ontem, anunciou a reabertura da Disney Springs, que é uma área de lazer deles que ficam lá dentro da área da Disney, próximo aos parques. Então, isso foi uma boa notícia que saiu de ontem para hoje. Anderson, imagine que quem está em casa agora nos ouvindo e, por exemplo, tem o seu empreendimento, vem tentando encontrar formas de fazer com que o seu comércio possa funcionar. Como consultor também, você daria algumas dicas? O que é que eu posso, por exemplo, criar, né, de estratégias para poder fazer o meu negócio funcionar nessa pandemia? Marcos, eu fui consultor do Sebrae durante 16 anos, tive muitas oportunidades de conhecer negócios diferentes, empreendedores diferentes. Então, eu acredito que esse momento é um momento que vai mudar a realidade de muitas empresas. Eu acho que é um momento que eu vislumbro, né, não tenho nenhuma bola de cristal, mas eu vislumbro, porque a economia é assim, não existe uma reta subindo nem uma reta descendo, ela é uma curva que sobe e desce. Então, eu acho que nós estamos para iniciar um momento de bonança. Eu acredito que a partir de 2021 a gente já tenha começado a sentir isso. Então, as pessoas que mais vão aproveitar essa outra onda, que agora vai ser uma onda que vai nos levar para cima, diferente dessa que tem acontecido agora. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado para enfrentar essa nova mudança. Eu tenho um amigo aí de Caicó, que chama-se Roberto Antunes, é engenheiro, colega meu, tem consultora lá em Natal, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso ontem, né? Ele disse: Santos, eu botei minha energia e meu foco aqui para planejar como é que eu vou agir quando começar a retomada. Porque não adianta, se eu tenho uma dica para dar, não adianta ficar imerso no problema. A melhor coisa é divagar sobre as soluções. Pensar nas soluções e pensar nas oportunidades. E é um chavão, né? As oportunidades estão muito próximas da crise. Então, eu acho que quem tiver a frieza de poder agora, nesse momento, pensar, planejar, estabelecer metas e objetivos claros para os próximos tempos, vai sair na frente quando essa retomada acontecer. E eu acho que não está longe dessa retomada começar a acontecer. Então, já tem que se preparar, então. E você acredita que em quantos meses, mais ou menos, essa retomada vai acontecer? É uma especulação, né? Mas eu acredito que a gente comece a voltar à normalidade esse ano. Agora, por exemplo, aqui na minha situação, quando os parques da Disney abrir, não é que vai voltar ao normal na próxima semana. Mas eu acredito que até o final do ano a roda já esteja girando. Então, eu acho que o momento de inflexão vai ser no início de 2021. Eu acho isso. É preciso estar atento. Desculpa, Marcos, queria Não, falar? pode ficar à vontade. O que eu tenho observado, lido e escutado muitas empresas ultimamente é o seguinte: temos que prestar atenção às pequenas mudanças no mundo, inclusive consequência disso que a gente está vivendo. Tem alguns males que trazem bens, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender muito com isso. Uma coisa que a gente vai aprender, que vai ser muito clara, Marcos, é o seguinte: a gente vai quebrar alguns paradigmas. Existem empresas, inclusive pequenas empresas, dentro do Seridó do Rio Grande do Norte, inclusive, que poderiam trabalhar de maneira mais eficiente e é muito difícil de quebrar esse paradigma. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora, não é? Esse tipo de trabalho que nós estamos realizando aqui agora. Isso era um paradigma para muitos empreendedores. Existem negócios hoje em Caicó que já pode ser trabalhado com seus funcionários home office, em casa. Você não precisa de uma estrutura física, vai ser muito mais econômico. E pasmem, né? As pessoas que estão fazendo essa mudança agora, elas estão percebendo que a produtividade dos seus funcionários aumentou a partir do momento que eles estão trabalhando na sua própria casa. Então, são alguns paradigmas que serão quebrados. Outro que eu acho muito importante, e é preciso a gente estar atento para isso: as empresas, elas não podem se entender como uma estrutura isolada do mundo dentro de uma redoma de vidro, buscando um cliente aqui e acolá. Nós estamos inseridos num contexto de Estado, de país e de mundo. O Covid-19 veio mostrar para a gente
que fronteira nada mais é do que um risco no papel. Não é? Então, entre Caicó e Jucurutu, meu amigo, não tem fronteira. Passa um vírus daqui para lá e de lá para cá, passa um carro daqui para lá e de lá para cá. Então, a gente tem que estar atento, a gente, quando eu digo o empreendedor e as empresas, que nós fazemos parte de um meio, né, onde tem pessoas, onde tem instituições, onde tem muita coisa interagindo conosco e a gente não pode esquecer disso. Existe hoje, eu já li, inclusive, em vários lugares, que já está sendo pensado no mundo hoje uma solução para a saúde, uma solução no planeta, uma solução universal. Porque entendeu-se nesse problema agora que ninguém está isento de um problema que um país vizinho possa vir a ter. Então, essa solução tem que ser uma solução global. Eu acho que os empreendedores, empresários, vai ter isso agora. Vão ter mais uma preocupação global com o meio ambiente, com as causas da pobreza que atingem a todos nós, por exemplo. Você faz para a gente uma reflexão de que essa pandemia, ela veio, por exemplo, ensinar de que as empresas elas podem funcionar sem um escritório físico, né? Os Com funcionários, certeza. por exemplo, eles podem trabalhar dentro da própria casa. Você acha que essa é apenas uma das muitas heranças que a pandemia vai deixar para as empresas? Certamente. Essa é uma que já ficou claro para a grande maioria dos empreendedores. Imagine, cara, uma economia de energia, tem um ganho nisso daí fenomenal, que eu não sei se Caicó já tem engarrafamento de carros aí, não sei, né? Ainda Mas não. ainda não, que bom, né? Mas imagine as empresas com seus funcionários trabalhando em casa, o quanto vai desafogar na questão do trânsito, né? Na Também a questão questão do do meio ambiente também, né? principalmente do meio ambiente. Aliás, Marcos, falando em meio ambiente, cara, não sei se você tem visto assim as mudanças no mundo, né? Que foi visto o golfinho em Veneza, que fazia décadas que não se via, né? O pico do Everest está sendo visto agora de 50 quilômetros, que há muitas décadas não se via. Então, é muito interessante. O ser humano ficando um pouco em casa, ele alivia também o bem-estar do planeta, né? Isso é mais Agora, uma Anderson, consequência. você acha que, por exemplo, o empresário ele vai ter a capacidade de absorver essa reflexão? Ou você acha que depois dessa pandemia vamos voltar com os mesmos costumes, com os mesmos erros? Acredito que vai sim, que ele vai se adaptar. Claro, que vão ter empresários e empreendedores mais flexíveis, mais abertos às mudanças, sempre foi assim, sempre será, e vai ter outro empresário que vai ter mais dificuldade à mudança. Mas eu estava agora há pouco, inclusive, lendo que foi criado agora um sistema para você assinar contratos através do WhatsApp. Então, eu acho que a economia gerada por esse tipo de tecnologia e que às vezes assusta tanto alguns empreendedores, ele vai ter que se render à tecnologia. Pode ser que o empreendedor ele não precise saber lidar com a tecnologia, mas ele vai precisar ter uma pessoa ao lado dele que saiba lidar com tecnologia, porque essa pessoa ela vai fazer tanto bem ao negócio dele que essa pessoa vai se pagar e, além disso, vai gerar muito mais recurso para a empresa. Então, eu acho que esse paradigma vai ser quebrado, sim, na grande maioria das pessoas. Eles já estão vendo e assistindo que o seu resultado pode mudar. Às vezes, não é uma mudança gigante, não é que as empresas amanhã vão ser totalmente tecnológicas, não é isso, mas é um sistema aqui, outro acolá, é uma mudança de comportamento aqui, é um funcionário que pode trabalhar remotamente em casa, isso vai gerar uma economia de energia, de água e de estrutura na empresa e etc. Eu acho que vai acontecer. Agora, por exemplo, muitas empresas estão usando o delivery. A gente sabe que nem todas as empresas podem usar, ou o delivery não funciona no seu estabelecimento comercial. Qual é a sua opinião com relação a essa questão do delivery? Ele pode ser mantido após a pandemia ou não? Não, eu acho que é um dos negócios que vai mais crescer, né? Cara, assim, impressionante. Eu converso com algumas pessoas aqui, nós temos várias equipes de limpeza que limpam as nossas casas aqui. Então, essa turma que está parada hoje, elas estão todas trabalhando delivery. E essa semana eu falei com um amigo meu que tem uma empresa aqui que está limpando, ele está dizendo, antes tem funcionário meu que está conseguindo ganhar $200 por dia fazendo entrega. Então, aquela pessoa que ia para o supermercado, ele está preferindo agora ligar, cara, vá ali no supermercado, faça minha feira e traga para mim.
Então, inclusive, nasceu outro app, né? Outro app agora em cima disso. E eu acho também, Márcio, que alguns produtos que tinha-se o paradigma que o empreendedor, que o cliente teria que pegar, olhar para ver, eu acho que isso vai mudar, viu? Comida, cara, aqui na minha casa eu compro pela internet. Eu compro absolutamente tudo aqui pela internet. Chega muitas das vezes antes do que o combinado, chega intacto, e quando não chega, é super fácil de fazer a troca. Então, o delivery aqui, eu percebo que ele funciona muito mais do que no Brasil, e eu acho que o Brasil vai crescer muito com isso. Inclusive, quando a gente fala em delivery, a gente muitas vezes pensa só em comida, né? Mas, cara, eu acho que tem muito produto no mundo que pode ser vendido por delivery e que a pessoa, às vezes, uma das maiores rede de pizzaria aqui dos Estados Unidos, não tem uma mesa para sentar. Então, uma das maiores redes que tem aqui. Ele é uma pequena lojinha, o cara faz pizza e os motoqueiros e os carros indo fazer entrega. Então, o delivery eu acho que é uma das tendências que vai crescer nesses próximos anos. Eu acho que uma boa reflexão que você deixa nessa entrevista é justamente essa, de que o empreendedor ele se prepare, porque isso vai passar e ele vai conseguir restabelecer a sua empresa. Agora, de que forma, que dicas você daria para que ele possa se preparar de forma realmente bacana, para poder, logo que essa pandemia passe, ele já começa a colocar realmente o seu negócio para funcionar? Olha, na minha época de consultor do Sebrae, eu me deparei muitas vezes, com o cara que tem aquela energia gigantesca, né, que é aquele cara fazejador, que acorda cedo, vai dormir tarde, pega na vassoura para varrer o supermercado, é o cara que atende o cliente, que atende o fornecedor, é o cara que está atento na empresa a tudo que está acontecendo e tem muito comportamento e energia para fazer isso. E muito pouca paciência para sentar, estabelecer objetivos e pensar, ou seja, planejar. Eu acho que essa é a maior dica. É um momento que está meio parado, né? Algumas empresas, é um momento bom para começar a treinar esse tipo de comportamento. Eu acho que vai ser essa grande diferença. Eu acho que as duas principais funções que um pequeno e médio empreendedor e até grandes empreendedores têm é pensar e estabelecer o futuro da sua empresa. É estabelecer esse futuro e pensar como é que ele vai chegar até lá. Ou seja, é meta e planejamento, é coisa tratada na maioria dos cursos que a gente tem de empreendedorismo. Então, quem tiver conseguindo mais paciência, mais serenidade nesse momento e botar a cabeça para funcionar, inclusive até aproveitar os talentos que tem dentro da empresa, né, que às vezes a gente faz com que o nosso funcionário seja apenas um apertador de parafuso e a gente usa muito pouco o maior recurso que ele tem, que é o cérebro dele, que é a contribuição dele, que é o que ele pode pensar junto com você, fazer algumas perguntas, apontar alguns defeitos na empresa, apontar algumas potencialidades. Então, reúna sua equipe em volta de uma mesa, jogue conversa fora, treine 1-2 horas por dia aquele ócio criativo, né? Deixa o pessoal à vontade, tomando um cafezinho ou até uma cerveja e dentro da empresa e passa 2 horas se divertindo, jogando conversa fora. Esse ócio pode ajudar muito. Então, Anderson, só para fechar, você não acredita que essa pandemia veio para quebrar empresas? Eu acredito que essa pandemia vai quebrar muita empresa, isso já tem acontecido, né? Mas eu acredito que Márcio, se há uma coisa que os empreendedores de verdade não têm medo é de quebrar, né? A Disney quebrou mais de 60 vezes para ter o império que tem hoje. Então, assim, não existe nenhum grande empreendedor que não tenha quebrado. O empreendedor que quebrou não é o seu fim. Às vezes é um excelente recomeço. Então, algumas empresas que fecharam, mas que o seu gestor, o empreendedor, o dono dessa empresa foi mordido por aquele bichinho do empreendedorismo, esse cara não vai desistir. Ele vai reabrir lá na frente, ele vai enxergar novas oportunidades, ele vai voltar a abrir as portas. Claro que a gente vai sofrer, aqui a gente está
Aqui nos Estados Unidos, a gente está com a perspectiva de, ao final desse ano, chegar até a 25% de taxa de desemprego. Isso é uma coisa que só aconteceu nas guerras, né? Então, a gente vai ter esse baque, com certeza, mas junto disso, vão ter grandes empresas que vão nascer agora, ou que vão renascer das cinzas e vai dar a volta por cima. Sempre foi assim e não vai ser diferente agora. Só para fechar, no nosso país, você deve estar acompanhando essa disputa aí entre a ciência, né, entre a opinião realmente, por exemplo, do governo, de que acha que o isolamento deveria ser flexibilizado, porque a economia não pode jamais ser prejudicada. Como é que você vê isso? Marcos, eu vejo com tristeza essa polarização e essa politização do problema. Eu percebo que em muitas das opiniões ela está carregada de paixão, como quem torce por um time de futebol. Eu lamento isso. Eu assisto aqui diariamente às lives do presidente dos Estados Unidos e do governador de Nova York, que é o maior problema que tem, é o estado de Nova York. E há poucos dias atrás eu assisti uma entrevista do governador de Nova York, que é adversário político de Donald Trump, do presidente, e o repórter fez a ele uma pergunta daquela capciosa, né, para colocar ele em conflito com o presidente. E ele serenamente, educadamente, inteligentemente, falou assim para o repórter, ele disse, olha, eu entendo o seu ofício, eu sei o que é que você está querendo gerar com essa pergunta, mas eu não vou entrar em conflito com o presidente da República agora, porque nós estamos juntos e unidos para resolver esse problema. Eu acho que tem muita gente no Brasil também focado em resolver o problema, mas infelizmente eu escuto que algumas opiniões de pessoas que poderiam nos ajudar muito está carregada de política e de paixão. Mas vamos passar por isso, com certeza. Antes, obrigado por sua atenção aqui. Você chama Rural de Comunicação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Marcos, esse prazer grande de falar com os caicoenses. Quero aqui deixar um abraço grande aqui para o meu amigo. Agradecer a Vânia, que fez esse contato entre eu e você, a pessoa que eu adoro, Vânia e Vaniele, que são amigas, fruto do Empretec também, lá do Sebrae. Nos conhecemos há mais de uma década. Então, quero deixar o meu abraço aí e estou com saudade grande, viu, de aí comer uma carne de sol e um queijo de manteiga. Obrigado, amigo. Forte abraço, viu? Marcos, me permita. Pois não. Já recebi aqui amigos de Caicó, viu? Gil e Cacá, uma blogueira aí doida que tem em Caicó, já utilizaram nossos serviços aqui, já alugou casaminho, já alugou carros, então eu quero me colocar aqui à disposição de quem vier aqui em Caicó. Quem quiser, onde é que ele encontra nas redes sociais? Beleza, a nossa rede social o Instagram é o nosso principal canal, @partiuorlando, tudo junto. Então nós temos muito prazer de receber aqui os norte rio-grandenses e os conterrâneos de Caicó. Vai ser um prazer grande recebê-los aqui e estirar o tapete vermelho e dar um abraço a vocês.